E aos que predestinou, a estes também chamou. Romanos 8, verso 30. O grande livro dos decretos de Deus está firmemente fechado para a curiosidade humana. O nécio gostaria de ser sábio, gostaria de abrir os seus 7 selos e desvendar os mistérios da eternidade. Mas isso é impossível. Não chegou ainda o tempo para o livro ser aberto, e mesmo quando chegar, os selos não serão desatados por mão mortal. Porém, será dito: aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Como dizem os versos: quem esquadrinhará, ó Pai eterno, os arcanos da tua vontade secreta? Ninguém, senão o Cordeiro, tomará o livro dos decretos, e seus selos, bem atados, até o último abrirá. Ele, e só ele, desenrolará o sagrado registro para lê-lo a todas as pessoas do mundo. Como então poderei saber se fui predestinado por Deus para a vida eterna ou não? Esta pergunta se relaciona com os meus interesses eternos. Acaso estou entre o desgraçado número de pessoas que será deixado a viver em pecado e deste modo colher o fruto da sua iniquidade? Ou pertenço à numerosa companhia de homens e mulheres que, não obstante haver pecado, serão lavados no sangue de Cristo e com vestes brancas andarão um dia nas ruas douradas do paraíso? Até que estas perguntas me sejam respondidas, meu coração não poderá descansar, porquanto elas são a causa de uma ansiedade intensa. Meu destino eterno me preocupa infinitamente mais do que os assuntos desta vida. Digam-me, se o sabem, profetas e adivinhos, meu nome está escrito no livro da vida? Sou um daqueles ordenados para a vida eterna? Ou serei deixado a seguir minhas próprias inclinações e paixões e, desse modo, destruir minha própria alma? Ó homem, há uma resposta à sua pergunta. O livro não pode ser aberto, mas Deus publicou muitas de suas páginas. Não divulgou a página na qual os nomes dos redimidos estão escritos. Porém, a página do decreto sagrado, onde é descrito o caráter dos eleitos, está inserida em sua palavra e ser-lhe-á proclamada hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amado ouvinte, não o conheço pelo seu nome, nem a palavra de Deus o distingue nominalmente, mas através do seu caráter pode ler o seu nome, se está participando do chamado que é mencionado neste texto. Então pode concluir, sem sombra de dúvida, que está entre os predestinados. Aos que predestinou, a estes também chamou. E se tem sido chamado, segue-se como inferência natural que também foi predestinado. Entretanto, ao considerar este tão solene tema, permitam-me frisar que na palavra de Deus são mencionadas 2 classes de chamado. Fala-se, primeiramente, de um chamado geral que sinceramente se dá no Evangelho a todos os que o ouvem. O servo de Deus tem a obrigação de convidar a todas as almas, sem distinção alguma, a aceitar a Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A trombeta do Evangelho soa fortemente nos ouvidos de cada pessoa de nossas congregações. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Provérbios 8, 4. Este chamado é sincero da parte de Deus, mas o homem, por natureza, é tão contrário a Deus que o apelo nunca resulta eficaz, pois despreza-o, dá-lhe as costas e prossegue seu caminho sem preocupar-se com ele. Todavia, lembrem-se que, embora o chamado seja rejeitado, o homem não tem nenhuma desculpa para fazê-lo. O chamado universal tem em si tal autoridade que a criatura humana que não o atende não terá escusa no dia do juízo. Quando alguém é ordenado a arrepender-se e crer, quando é exortado a fugir da ira vindoura, se ele menosprezar a exortação e rejeitar o mandamento, terá que sofrer as consequências disso. Aparece na Epístola aos Hebreus um solene aviso: como escaparemos nós se rejeitarmos uma tão grande salvação? Mas repito,
Este chamado universal é desprezado pelo homem. É um chamado, porém, não vem acompanhado com a força e a energia do Espírito Santo para torná-lo um chamado invencível. E, em consequência, as almas perecem, mesmo depois do chamado universal do Evangelho ter soado em seus ouvidos. Os sinos da casa do Senhor soam cada dia. Os pecadores os ouvem, porém, pondo os dedos nos ouvidos, continuam seu caminho, uns para os seus campos, outros para os seus negócios. Embora sejam convidados para a festa, como está em Lucas 14, 16 a 18, não querem vir, e não vindo, se tornam sujeitos à ira de Deus, que afirma a respeito deles: nenhum daqueles homens que foram chamados provará do meu banquete. Lucas 14, 24. O chamado do nosso texto é de natureza distinta. Não é um chamado universal, e sim especial, particular, pessoal, diferenciador, eficaz e invencível. Este chamado é dirigido aos predestinados, e a eles somente. Eles, pela graça, ouvem o chamado, o obedecem e o recebem. São aqueles que agora podem dizer: leva-nos após ti e correremos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. É uma corrente de ouro que não se quebra. Todos que predestinou, chamou, justificou, e todos são glorificados. Os que chamou, a estes glorificou. Olhemos agora apenas para as ilustrações deste chamado. Para ilustrar a chamada eficaz da graça estendida aos predestinados, devo mencionar inicialmente o caso de Lázaro. Podem ver aquela pedra posta à boca do túmulo? É absolutamente necessário que feche bem o sepulcro, pois dentro dele está um corpo já em estado de decomposição. A irmã do morto está junto ao sepulcro e diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tal objeção é natural. Marta tem razão. No entanto, ao lado de Marta, observamos um homem que, apesar da sua aparência humilde, é o próprio Deus. Ele ordena: tirem a pedra, e é obedecido. Agora clama: Lázaro, venha para fora. A ordem é dirigida a uma massa de podridão, a um corpo já morto há 4 dias, e sobre o qual os vermes já haviam celebrado um banquete. Todavia, por estranho que pareça, daquela tumba sai um homem vivo. Aquela massa de podridão fora vivificada de novo, e aquele que estivera morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Desatai-o e deixai-o ir, acrescenta o Redentor. E quando isso é feito, vemos Lázaro andando com a liberdade peculiar da vida. A chamada eficaz da graça é precisamente algo semelhante. O pecador está morto em pecado. Não apenas está em pecado, mas também está morto em pecado, sem poder algum para obter por si mesmo a vida da graça. Ainda mais, não apenas está morto, está também corrompido. Suas más inclinações o tornam asqueroso como vermes, fazendo com que um detestável mau cheiro alcance os átrios da justiça. Deus o detesta e a justiça clama: sepultem-no fora da minha vista. Lancem-no ao fogo, deixem que se consuma. A graça e a misericórdia soberanas se achegam a essa massa inconsciente de pecado e clamam, quer seja através de um pregador ou diretamente, sem agente humano, pelo Espírito de Deus: venha, e aquele homem vive. Acaso ele contribuiu com algo para a sua nova vida? Certamente que não. A vida lhe foi dada exclusivamente por Deus. Ele estava morto, absolutamente morto, putrefato em seu pecado. Veio-lhe a vida ao receber o chamado, e em obediência a esse apelo, o pecador saiu da tumba da perdição e começou a desfrutar a nova vida, aquela vida eterna que Cristo concede às suas ovelhas. Mas, perguntará alguém, que palavras usa Jesus para chamar um pecador da morte? O Senhor pode usar qualquer palavra. Não faz muito que veio a este local um homem que vivia sem Deus e sem Cristo, e a simples leitura do hino Jesus, amante de minha alma, foi o meio usado para dar-lhe vida. Ele considerou consigo mesmo: Jesus me ama
então eu devo amá-lo. E naquele mesmo instante recebeu a vida espiritual. As palavras de Cristo são distintas em diferentes casos. Espero que enquanto estou pregando hoje, Ele esteja falando através de mim, e que alguma palavra que saia dos meus lábios, improvisada e sem intenção, possa ser enviada por Deus a algum coração morto e perdido, como mensagem de vida, a fim de que alguém que até agora tem andado em pecado, passe a viver para Cristo e em justiça. Este é o primeiro exemplo que apresento para dar-lhes a entender o que seja o chamado eficaz. Tal chamado vivifica o pecador, morto em suas transgressões, e o habilita a obedecer à ordem de Deus, como Lázaro obedeceu o chamado de Jesus. Pois bem, consideremos agora uma segunda fase do mesmo. Podem observar o fato de que, embora morto em seus pecados, o pecador possui bastante capacidade para opor-se a tudo que concerne a Deus. Não tem forças para obedecer, porém é suficientemente poderoso para resistir ao chamado da graça divina. Isso pode ser ilustrado com o exemplo de Saulo de Tarso. Este orgulhoso fariseu detestava o Senhor Jesus Cristo, prendeu todo seguidor de Jesus que lhe caiu nas mãos e arrastou homens e mulheres para a prisão, com a mesma ambição com que o avarento persegue o ouro. Saulo perseguiu a vida dos discípulos de Jesus e, por não poder fazer mais presos em Jerusalém, conseguiu cartas do sumo sacerdote a fim de continuar sua sangrenta missão em Damasco. Encontrem-no na estrada. Envie o apóstolo Pedro para que lhe diga: Saulo, por que se opõe a Cristo? Chegará o dia em que se tornará seu discípulo. Saulo se voltaria para ele e, com riso desdenhoso, lhe responderia: Retire-se, pescador, vá embora. Eu, discípulo daquele impostor, Jesus de Nazaré, olhe, esta é a minha confissão de fé. Arrastarei seus irmãos e irmãs para a prisão, os castigarei por todas as sinagogas e os forçarei a blasfemar. Assim os perseguirei até a morte, porquanto meu alento é como ameaças e morte contra eles, e meu coração é como fogo de encontro a Cristo. Tal cena não ocorreu, porém poderia ter acontecido, pois não há dúvida que esta teria sido a resposta de Saulo. No entanto, Cristo determinou chamar tal homem. Que empresa mais arriscada! Quem pode deter Saulo? Este homem indomável que se lançara a uma carreira insensata. Quantos, como Estevão, perderam a vida? Mas aconteceu que, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, com os olhos cheios de lágrimas e mais tarde cobertos de escamas, pergunta: Quem és, Senhor? E do alto a voz responde: Sou Jesus, a quem persegues. Não transcorreram muitos minutos sem que ele reconhecesse o pecado de haver perseguido a Cristo, e não passaram muitas horas para alcançar a certeza de haver sido perdoado. Dias mais tarde, o ex-perseguidor se levanta a pregar com eloquência veemente a mesma causa que havia pisoteado. Vejam, portanto, o que a chamada eficaz consegue realizar. Se neste momento, através da pregação do Evangelho, Deus decretasse chamar o homem de coração mais duro e miserável, tal homem não poderia fazer outra coisa senão obedecer, como Saulo de Tarso. Quando Deus chama, o homem pode resistir, porém não pode resistir vitoriosamente. O pecador cairá por terra se Deus o chama. Nada há que possa sustentá-lo quando Deus decreta que ele caia. E observem, todo homem que foi salvo o foi graças a um chamado poderoso a que ele não pôde resistir. Embora o resistisse por algum tempo, recalcitrasse contra os aguilhões como Saulo, ainda assim não conseguiu superá-lo. Ele tem que ceder, tem que render-se quando Deus fala. Se Deus ordena, haja luz, as trevas mais impenetráveis dão lugar à luz. Se determina que haja graça, o pior pecado cede e o coração do pecador mais endurecido se derrete ante o fogo da chamada eficaz. Dessa maneira, portanto, ilustrei a chamada eficaz em dois aspectos: pela condição do homem em seu pecado e pelo poderio que vence a resistência que o homem possa oferecer. E agora, outro caso:
A soberania da chamada eficaz pode ser ilustrada na história de Zaqueu. Cristo entra em Jericó para pregar. Nessa cidade morava um publicano, homem avarento, extremamente ambicioso e que com avidez e rapina oprimia as pessoas. Cristo tinha vindo para chamar alguém, pois estava determinado que teria de pousar em uma casa. Vocês podiam imaginar que a pessoa a quem Cristo se propôs chamar seria o pior homem da cidade, Zaqueu, o opressor? Ele revelou grande curiosidade para ver a Jesus, mas não podia por causa da multidão, sendo ele de pequena estatura, de modo que subiu numa figueira, e achando-se seguro no meio da espessa folhagem, se pôs a esperar com grande expectativa aquele homem maravilhoso que havia transtornado o mundo. Ele pouco imaginava que chegaria a lhe transtornar também. Enquanto falava e pregava às pessoas, o Salvador se aproximou daquela árvore e, levantando a vista, o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu rapidamente, hospedou ao Salvador em seu lar e, demonstrando que havia sido chamado não apenas de palavra, mas pela graça salvadora, declarou: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, pagarei quadruplicado. E Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Agora interroguemos: por que Jesus chamou Zaqueu? Simplesmente porque o chamado de Deus se estende a pecadores indignos. Nada existe no homem que o faça merecedor desta chamada, nem mesmo no melhor dos homens. Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, e o seu chamado humilha e quebranta mesmo os piores dos pecadores. Eles não podem fazer outra coisa senão cair da árvore do seu pecado e prostrar-se penitentes aos pés do Senhor Jesus. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9, 11 a 16. E agora, para ilustrar os efeitos deste chamado, eu desejaria recordar-lhes que em Abraão temos outro exemplo notável da chamada eficaz. E Jeová disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para ir ao lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ah, pobre Abraão, como diria o mundo, que tribulações não lhe causou este chamado. Ele era suficientemente feliz no seio do lar paterno, porém, quando a idolatria marcou aquele lar, Deus chamou unicamente Abraão, dizendo: deixe a tua terra, Abraão. E ele abandonou Ur dos Caldeus, ignorando para onde se dirigia. Quando a chamada eficaz separa um homem, ele se verá obrigado a sair fora do arraial e levar o vitupério de Cristo. Abraão não estava buscando a Deus em Ur. Todos eram pagãos e adoradores da lua na cidade e em sua família. Abraão, por 75 anos, adorou a lua e viveu como todos os outros. Não estava buscando a Deus, mas Deus o buscou. Deixa a tua terra, Abraão. E ele abandonou Ur dos Caldeus, ignorando para onde se dirigia. Deve abandonar seus amigos mais íntimos e deixar os antigos conhecidos. Precisa abandonar aqueles amigos entre os quais costumava beber e blasfemar, e com os quais se deleitava nos prazeres. Precisa separar-se de todos eles para seguir ao Cordeiro onde quer que ele vá. Que prova para a fé de Abraão ter que abandonar tudo aquilo que lhe era tão querido e sair sem saber para onde ia. No entanto, Deus tinha para ele uma terra próspera e estava disposto a abençoá-lo em grande medida. Ó homem, se você foi chamado, se realmente recebeu a chamada, sairá e marchará sozinho.
Talvez alguns dos que se intitulam seguidores de Deus o abandonem e você tenha de sair sem nenhum amigo. Talvez a própria esposa o repila e você chegue a ser um estrangeiro em terra estranha, um solitário peregrino à semelhança dos teus antepassados. Ora, se na verdade existe uma chamada eficaz e a sua salvação é o resultado dela, então que importa que tenha de ir ao céu sozinho? Melhor ser um peregrino solitário a caminho da glória que um dos milhares que se apartam no caminho para o inferno. Acrescento ainda outra ilustração. Quando a chamada eficaz é dirigida a alguém, talvez a princípio ele não saiba que se trata de uma chamada eficaz. Lembrem o caso de Samuel, que ao receber o chamado do Senhor, se levantou e se dirigiu a Eli, dizendo: Eis-me aqui, para que me chamaste? Ele respondeu: Não te chamei, volta a deitar-te. E ele voltou e se deitou. Pela segunda vez, o Senhor tornou a chamar: Samuel, Samuel. Novamente se levantou Samuel e se dirigiu a Eli, dizendo: Eis-me aqui, para que me chamaste? E então foi Eli, e não Samuel, que compreendeu primeiro que o Senhor havia chamado o menino. E quando Samuel soube, respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando uma obra da graça se inicia em algum coração, nem sempre se vê claramente que é a atuação de Deus. Por intermédio de um pregador, alguém pode haver recebido uma forte impressão e pode estar mais preocupado com esta impressão do que com o seu autor. E desse modo pode refletir: não sei como, mas fui chamado. Eli, o pregador, me chamou. E talvez se dirija a Eli a fim de perguntar-lhe o que deseja. Estou certo, diz, que o pregador me conhece, pois se dirigiu diretamente a mim, como se conhecesse a minha vida. E vai ao encontro de Eli, e somente mais tarde, talvez, é que conclui que Eli nada tinha a ver com aquela impressão, porém, que havia sido o Senhor quem o chamara. Citando o meu próprio caso, eu diria que o Senhor operava em meu coração por alguns anos, antes que eu o reconhecesse. Estava ciente de que algo ocorria no meu íntimo, e que orava e chorava, e suspirava por misericórdia, mas não entendia de que tudo isso era operação do Senhor. Inclusive, cheguei a julgar que era a minha própria ação. Mais tarde, porém, ao conhecer a Cristo como meu único Salvador, convenci-me de que o Senhor me havia chamado muito antes, pois que todas essas experiências não eram fruto da minha própria natureza caída, e sim o resultado de uma obra da graça. Creio que posso garantir aos principiantes na vida cristã que, desde que o seu chamado seja verdadeiro, podem descansar seguros de que também é divino. Se é um chamado que se ajusta às características que mostrei e que ainda apontarei depois, mesmo que julguem que a mão de Deus não está nele, descansem seguros, pois é de origem divina. Nossa natureza não é capaz de produzir uma chamada eficaz. Se se trata de um chamado pelo qual alguém foi libertado do pecado e conduzido a Cristo, foi livre da morte e transplantado para a vida, resgatado do jugo da servidão e posto em liberdade, então, ainda que não possa perceber a mão de Deus nele, não duvide, sua destra originou este chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 30 e 31.